Dando continuidade aqui, pessoal, à nossa aula, tá? Estamos aqui na nossa aula 2, tá? A gente vai falar agora sobre a linguagem de programação MQL5, tá? Para que eu possa abrir o nosso editor de linguagem de programação MQL5, eu vou clicar aqui na opção Ferramentas e vou escolher a opção Editor de linguagem de programação MetaQuotes. Tá vendo que eu posso usar também a tecla de atalho F4 para abrir essa janela. Tá, então eu estou aqui com essa janela aberta, tá? Eu vou fechar aqui essas abas que estão abertas, tá? E é o seguinte, eu tenho aqui do lado esquerdo a minha janela navegador. Eu tenho aqui a pasta Experts. Eu vou expandir essa pasta e vou clicar aqui em cima da pasta Advisors, tá? E eu vou clicar aqui na opção Novo. Clicando aqui em Novo, eu tenho diversas opções que eu posso escolher. Eu posso escolher a primeira opção, que é para criar um robô baseado em um modelo. Eu tenho o Expert Advisor, que é o gerar, que eu posso gerar, por exemplo, um arquivo de um robô que já venha com parâmetros, que já venha com indicadores, por exemplo. Eu posso criar um indicador personalizado. Eu posso gerar um script, eu posso criar um serviço, uma biblioteca, um arquivo.mqh, uma nova classe. Tá? A linguagem de programação MQL5 ela é baseada no C++. Então, nesse caso, eu posso trabalhar tanto de forma procedural quanto de forma orientada a objetos. Tá? Quanto programação estruturada com programação orientada a objetos. Aqui no caso eu tenho também o Python, tá? Que eu posso gerar scripts em Python, que o MQL5 faz essa comunicação com Python, como eu posso fazer comunicação com o banco de dados. Então, vou clicar em avançar. Vou colocar o nome do meu robô aqui como... Vou colocar o nome de Expert Advisor. Esse é o nome do meu robô, tá bom? Eu vou avançar, avançar e concluir, tá? Aqui no caso eu já tenho um fragmento de código que já vem especificado, tá? Com umas funções, né? Que algumas delas a gente vai utilizar. Então no caso eu vou deletar todo esse código, com exceção do cabeçalho, que é esse cabeçalho aqui, tá? Esse cabeçalho é um bloco de comentários. Como é que eu faço esse bloco de comentários? É só eu colocar um Ctrl ponto, tá? Eu dando Ctrl ponto, eu consigo criar esse bloco de comentários, tá? Assim como eu posso criar também uma linha de comentário, clicando em Ctrl e apertando ponto e vírgula. Ctrl ponto e vírgula é uma linha de comentários, tá? E aqui no caso eu vou trocar esse MetaQuotes aqui, ó, pelo nome do Império dos Bots. Tá, vou dar uma indentada aqui. Eu vou trocar aqui também o endereço aqui do site, que está aqui o endereço do site do MQL5. Eu vou colocar o endereço do site do Império dos Bots, www.imperiodosbots.com.br, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é começar a criar os nossos cabeçalhos, tá? O primeiro cabeçalho que eu vou criar é o cabeçalho de copyright, tá? Aqui eu tenho a opção de copyright, tá? Existe o copyright, existe o copyleft, tá? O copyleft quer dizer que é free, o copyright quer dizer que é proprietário. O nosso código é proprietário, é nosso, né? Tem direitos autorais, então a gente vai colocar o nosso copyright. Como é que eu faço? Eu vou colocar o sustenido, que é o joguinho da velha, vou usar a palavra reservada property e vou colocar a opção copyright, tá? Aqui eu vou colocar entre aspas duplas, eu vou colocar copyright 2021, vírgula, eu vou escrever todos os direitos reservados, tá? Todos os direitos reservados. Aqui eu vou pular uma linha, eu vou abrir um novo property, tá? Um novo cabeçalho e vou colocar um link para o meu site, um link que vai para o endereço do meu site, tá? No caso aqui, o Império dos Bots. Então eu vou colocar aqui o endereço do meu site, tá? Aqui no caso eu vou criar um novo property, tá? E vou colocar a versão do meu robô, version, tá? A versão do meu robô, no caso, já que aqui o nosso primeiro robô é 1.0, tá? Eu vou criar um novo property aqui também para colocar uma descrição do nosso robô. Então, a descrição eu vou colocar, por exemplo, robô baseado em afastamento de média móvel, tá? Então, esse robô vai ser um robô baseado em afastamento de média móvel. Eu vou colocar aqui também, só fazendo um parênteses aqui,
esse descriptions, eu posso colocar quantos eu quiser, tá? Desde que ele respeite a quantidade de caracteres suportada pela plataforma MetaTrader 5, pelo MQL5 no caso, tá? Pela linguagem de programação MQL5. Eu vou criar um novo property, tá? Que eu vou colocar um ícone para o meu robô, ou seja, um logo para o meu robô, tá? Só que o logo ele tem que ser obrigatoriamente em formato JPEG, tá? Então eu vou entrar aqui no Google, legal? E vou pegar um logo qualquer, tá? Um logo qualquer, aqui em imagens. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar esse cavalinho aqui. Eu vou clicar com o botão direito, vou clicar na opção salvar imagem como, tá? E vou salvar esse arquivo aqui como o nome como logo aqui na minha área de trabalho, tá? Vejam que a extensão do arquivo é .jpeg. Essa extensão não é suportada pela plataforma. Então eu não consigo colocar o ícone em formato JPEG, tem que ser em formato .ico. Então eu vou vir aqui no Google e vou colocar assim, ó, JPG ou JPEG em ICO. Quer dizer, eu quero transformar JPEG em ICO. Então eu vou entrar aqui nessa primeira opção, tá? Esse site aqui, ele faz essa conversão, tá? Em JPEG para ICO. Eu vou ver se eu consigo entrar aqui nesse site. Se eu não conseguir, ó, ele não está entrando. Então vamos fazer o seguinte, eu já tenho aqui um ícone, né? Por exemplo, o ícone do meu próprio site aqui, né? Do meu próprio robô, tá? Que é o ícone do Império dos Bots. Então eu vou pegar um ícone que eu tenho aqui que já está transformado em .ico, vou colocar aqui nessa pasta que a gente está trabalhando no robô, tá? E nisso a gente já vai utilizar esse ícone, tá? Então aqui na pasta Império dos Bots, eu vou pegar aqui, vamos ver, esse aqui é o logo do Império dos Bots, vou copiar, vou colar aqui dentro da pasta Advisors, né? Vou colar aqui o arquivo aqui dentro, tá? Que é isso aqui, ó, logo, tracinho, Império dos Bots, tá? Então, vamos pegar aqui o nome do arquivo corretamente, logo, tracinho, Império dos Bots, tá? Então, eu vou colocar aqui entre aspas duplas o nome do arquivo, tem que ter a extensão .ico, tá bom? Então, é o seguinte, se eu compilar esse arquivo aqui, ele vai dar erro. Olha só. Tá vendo que ele deu um erro aqui? Porque assim, você pode usar o MQL5, aqui a linguagem, sem qualquer coisa. Mas você não pode usar essa linguagem sem a função onTick, tá? Então eu vou aqui para o início da minha linha, vou dar um Ctrl ponto e vou escrever assim, ó, função onTick, tá? Função onTick. Então aqui eu vou criar a função onTick que é do tipo void, tá? Função onTick. Vou abrir e fechar chaves. Agora, eu criando a minha função onTick, que a função onTick, pessoal, é a função em que o robô, em cada tick que o seu ativo faz, ou seja, o mini índice, né, de 5 em 5 pontos, a cada tick de 5 em 5 pontos que ele se movimenta, cada movimentação dele no gráfico, ele entra dentro dessa função. Então, eu vou clicar aqui em compilar. Agora, ele não deu mais erro. Tá entrando aqui no MetaTrader. Tá entrando aqui na plataforma MetaTrader. Eu vou colocar o meu robô aqui no gráfico, tá? Ó, eu vou fechar isso aqui. Vou clicar em arquivo novo gráfico, o índice from N, que é o ativo de séries contínuas, né, do mini índice. Eu vou pegar o robô, tá? O robô que está aqui dentro da pasta Advisors. Vamos ver, Expert Advisor, o nome dele, né? Deixa eu ver aqui onde ele está. Robô Expert Advisor. Deixa eu ver onde é que eu criei esse robô. Cadê Expert Advisor? Tá dentro da pasta Advisors aqui. Eu estava no lugar errado. Então é esse aqui, ó, Expert Advisor. Vou jogar aqui para o gráfico, tá? Clica, segura e arrasta para o gráfico. Tá vendo aqui o nosso logo? Ó? Tem o nosso logo, Expert Advisor. Tem, ó, o Copyright 2021, ó, que você clica, ele vai para o site. E tem o robô baseado em afastamento de média móvel. Legal? Então, voltando aqui para o meu código, tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou começar a trabalhar com os parâmetros de entrada do meu robô. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl ponto e vou escrever assim, ó, parâmetros de entrada
parâmetros de entrada, tá? Então o que eu vou fazer? O primeiro parâmetro que eu vou criar aqui do robô vai ser o meu modo de operação, tá? Se eu quero operar invertido ou não. Então eu vou colocar assim, para que eu possa criar um parâmetro, eu tenho que usar a palavra reservada input. Input quer dizer que eu quero entrar com alguma informação, tá? Só que eu vou criar um grupo. Tudo que eu colocar nos parâmetros eu vou colocar dentro de um grupo. Então para eu criar um grupo eu tenho que usar a palavra reservada group, tá? Indo aqui para frente mais um pouquinho, eu vou abrir e fechar aspas duplas e vou colocar aqui assim, ó, modo de operação, tá? Pulando linha, eu vou criar um input para eu criar um modo de operação, que seria operar invertido ou não, vamos dizer dessa forma, tá? Então, eu quero criar uma opção de operar invertido, só que eu quero ligar ou desligar essa opção. Eu não tenho essa opção de ligar ou desligar aqui no MetaTrader. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um enumerador. Um enumerador é uma lista de itens, uma lista de elementos. Eu vou aqui para o final da linha 11, pular duas linhas, dar um Ctrl ponto e escrever assim, ó, enumerador que liga e desliga, tá? É um enumerador que eu tenho as opções de ligar e desligar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Para criar um enumerador, eu tenho que usar a palavra reservada enum primeiro. Agora eu vou criar um nome do enumerador. Eu sempre sugiro vocês criarem em letras todas maiúsculas, tá? Que é a forma usual de você ter um enumerador no MetaTrader, no MQL5. Então é enum, underline, liga, underline, desliga, tá? Esse vai ser o nome, tá? Aí você vai pular uma linha, abre e fecha chave, se você coloca um ponto e vírgula no final da segunda chave. Aqui eu vou criar o ligado, vírgula, embaixo eu vou criar o desligado, tá? Maravilha? Então, beleza. Então, aqui nesse input, eu vou colocar o tipo de retorno desse input, que vai ser um enum, underline, liga e desliga, tá? Então, aqui eu vou colocar o nome dessa variável, que eu vou criar uma variável chamada operar invertido, tá? Operar invertido. Aqui eu posso atribuir, por exemplo, desligado logo de cara, tá? Operar invertido quer dizer, onde era para comprar ele vai vender, onde era para vender ele vai comprar, tá? Então aqui no caso eu vou compilar o meu código. Eu clicando aqui no MetaTrader, tá? E colocando aqui na opção, tá? Do testador de estratégia, vocês vão observar uma coisa. Eu vou colocar aqui na minha pasta Advisors, tá? E vou escolher a opção do meu robô, que é o Expert Advisor. Se eu clicar aqui em parâmetros de entrada, o que vocês vão observar? Que tem aqui já o meu grupo, que é o modo de operação. Se eu clicar duas vezes em cima, ó, ele retrai, tá vendo? Clicando duas vezes de novo, ele abre novamente essa opção. Então, você está vendo essa opção operar invertido? Ele já tem o valor dela, ó, ligado ou desligado. Só que tem uma coisa que não ficou legal. Olha esse operar invertido, ficou um nome todo junto, né? Não ficou muito bom desse jeito. Então, o que eu faço? Para criar um nome mais legível, eu vou colocar na mesma linha um barra barra e vou colocar assim, ó, operar invertido, operar invertido e vou compilar. Quando eu volto lá no MetaTrader, olha o que acontece, ficou agora com um texto mais legível, tá vendo? Operar invertido, legal, né? Então maravilha. Eu vou pular duas linhas e vou criar um input, tá? Um group, e vou colocar o time frame do meu robô, que é o nosso tempo gráfico, tá? Então eu vou colocar aqui time frame, tudo em maiúsculo, tá? Então é o seguinte, eu tenho duas opções de trabalhar com o meu tempo gráfico. Eu posso colocar o meu tempo gráfico em português ou eu posso colocar o meu tempo gráfico em inglês, tá? Então assim, para eu criar em português, eu tenho que criar um enumerador de todos os meus tempos gráficos, tá? Mas para eu colocar em português, em inglês, ele já tem uma opção que já vem dentro da própria plataforma. Ele já tem na própria linguagem, que é um enumerador que já é próprio para você escolher o tempo gráfico. Então eu vou colocar um input, o tipo é enum underline time frames, tá? Então com esse tipo aqui, eu vou colocar, por exemplo, o nome de uma variável chamada tempo gráfico, que ela vai receber, por exemplo, o período de 1 minuto, logo de cara, ponto e vírgula, e o nome aqui que eu vou dar vai ser tempo gráfico, tá? Quando eu compilo isso daqui,
e entro aqui na minha opção, eu tenho aqui o tempo gráfico, e eu quando eu clico aqui nessa opção do valor, ele já pega todos os tempos gráficos disponíveis. Ó. Tá vendo? Legal, né? Então, voltando aqui na linguagem, eu vou colocar também aqui o horário de início das entradas, de encerramento das entradas e término das operações. O horário de início das entradas é quando o robô vai começar a operar no dia, quando vai começar a fazer entradas. O horário de encerramento das entradas é quando o robô pode fazer a última entrada de compra ou de venda no dia. E o horário de término das operações é quando o robô vai zerar todas as operações abertas. Caso ele tenha uma operação aberta depois do horário de encerramento das entradas, ele vai zerar todas essas operações, tá? Então eu vou criar um input group, e vou dar um nome desse grupo como horário de início das entradas, tá? Quando o robô vai começar a operar no dia. Legal? Então, eu vou criar também, só que tem uma coisa, eu tenho duas formas de fazer isso. Eu tenho uma forma que a pessoa pode escolher a hora e os minutos através de uma lista, como eu posso deixar a opção para a pessoa colocar, por exemplo, 12.2.00, 12.2.30, por exemplo. Só que se eu deixar dessa forma, a pessoa pode digitar de forma incorreta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma lista de horas e uma lista de minutos. Para isso, eu tenho que criar o quê? Se é uma lista, eu tenho que criar um enumerador, tá? Então, eu vou entrar aqui embaixo desse enumerador que eu já fiz, vou dar um Ctrl ponto e vou colocar assim, ó, enumerador de horas. Legal? Eu vou criar aqui um enum, o nome dele vai ser enum underline horas, tá? Pulo uma linha, abre e fecha chaves, ponto e vírgula no final. Então, a primeira hora vai ser a 0, né? Eu tenho a hora 0 até a hora 23. Eu tenho 23 horas no total, de 0 a 23. Então, eu vou criar a primeira, que é 00, que ela vai receber 0 de cara, tá? Vou colocar uma vírgula, coloco aqui, tá? E vou colocar um barra barra e vou colocar assim, ó, 00, que é o texto que eu quero que apareça. Então, eu vou criando isso daqui, ó, e vou fazer as 23 opções de 0 a 23, tá? Então, vamos lá. Eu criei aqui o 0. Vou criar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Vamos lá, 21, 22, 23, né? 20, 21, 22, 23. Aqui é a mesma coisa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui é 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tá? Aqui, sempre eu falo para vocês indentar o código de vocês, tá? Deixa o código bem indentado. Indentar significa deixar sempre na mesma direção, sempre bem organizadinho, tá? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, aqui eu tenho 19, 20, 21, 22, 23, legal? Então aqui eu vou dar uma indentada, tá vendo? Que ele saiu um pouco da direção, ó. Então aqui eu vou colocar tudo bem na direção, corretamente, tá? Só que eu fiz o enumerador de horas, eu tenho que fazer o enumerador de minutos, né? Então eu vou criar aqui um Ctrl ponto e vou colocar aqui enumerador. Pelo menos dessa forma é um pouco trabalhoso, né? Só que é uma forma que a gente impede que o usuário, né, ele digite, né, a informação de forma incorreta. Então aqui eu vou criar um enum underline minutos, tá? Pula a linha, ponto e vírgula no final. E aqui eu vou colocar assim, ó, min underline 00, recebe 0, vírgula. Aqui eu vou colocar barra barra e vou colocar assim 00, tá? Só que aqui vai até o 59. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, tá? Então vamos lá. Tem que digitar rápido também, né? Senão a gente acaba perdendo muito tempo. Então vamos lá. 8, 9, né? Aqui eu tenho 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, vamos lá, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, aqui 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59. Sobrou uma aqui, né? Vamos ver se eu não acabei deixando faltar algum. Deixa eu contar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não, 18, né? 19, aí ó, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aí tem aqui 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, né? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59, né? Foi, né? Agora vamos fazer essa parte aqui. Dá um pouco de trabalho, mas que não falei, é uma vez só que nós vamos fazer, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, aí vamos lá, 30, 31, 32, 33, 34, aqui 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58 e 59. Lembrando que a última opção não tem que ter vírgula, tá? A última opção não deve ter vírgula. Vamos ver se a gente colocou aqui, ó, que eu coloquei. Então não deve ter vírgula, tá? Então aqui a indentação tá legal, tá tudo na mesma direção. Agora a gente vai com exceção daqui, né? Vamos jogar um pouquinho para cá. Tá tudo na mesma direção. Então aqui é o 0, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ufa, terminamos aqui, né? Então a gente fez o numerador para horas e para minutos. Então no caso aqui, eu vou colocar um input e vou chamar o meu enumerador primeiro de horas, tá? Vou colocar o enum underline horas, que é o nome que eu criei ali em cima. Aqui eu vou colocar o nome dele de i underline hora underline início, tá? Aqui seria a hora de início. Eu vou colocar a hora de início, por exemplo, às 9 horas, que é a hora underline 09, que é o nome que eu coloquei ali em cima, tá? Então tem que ser o mesmo nome do enumerador aqui. Eu vou colocar o nome de hora, embaixo eu vou criar um novo input, vou colocar um enum underline minutos, tá? Eu vou colocar o nome dessa variável como i underline min underline início, tá? Horário de minuto de início, e vou colocar o min underline 00, tá? Aqui eu vou colocar no final minutos. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essas três linhas aqui, ó, e colar duas vezes, ó, porque aqui eu vou colocar o horário de encerramento das entradas, tá? Então aqui ao invés de ser início, vai ser fim. Vou colocar fim aqui. E aqui minuto, vai ser um minuto de fim, tá? Aqui eu vou colocar, por exemplo, 16 horas. Vou dar uma indentada aqui no final, tá? Aqui embaixo vai ser horário de término das operações, tá? Ou horário de zeragem, tá? E aqui eu vou colocar o nome de underline hora, underline zeragem. E a zeragem. E aqui embaixo eu vou colocar i underline minuto, underline zeragem. E ali vai ficar no final hora e minutos, tá? Então essa parte que a gente terminou, a gente vai fazer o seguinte também. Vamos colocar os dias de operação. Por exemplo, se eu quero operar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Por exemplo, pode ter algum dia que eu não quero operar, tá? Então como é que eu vou fazer? Eu vou criar um input group, né? E vou criar o nome desse grupo como dias de operação, tá? Eu vou colocar aqui um input, né? Eu vou colocar o meu enum underline liga desliga, tá? Liga desliga, e vou colocar o nome de segunda, tá? A princípio eu vou deixar ligado, tá? A princípio eu quero operar todos os dias, mas eu vou colocar aqui, ó, assim, ó, segunda-feira, tá? Ver se eu quero operar na segunda-feira. Então aqui o que eu vou fazer? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Legal, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Então segunda, terça, não pode ter acento, né? Quarta, quinta e sexta, tá? Então eu vou ver os dias que eu quero operar. Legal? Então vamos lá. Então eu coloquei segunda-feira, terça-feira. Aqui eu vou, na casa, eu vou ligar ou desligar, né? O dia que eu não quiser operar, eu vou deixar ele desligado. E o dia que eu quiser operar, é só deixar ele ligado, tá? Então, beleza, sexta, pula duas linhas. Eu vou criar um novo grupo, agora que seria o meu grupo de configurações gerais do meu robô. Então, vai ser um input group, tá? O nome dele vai ser
configurações gerais, legal? Ó, configurações gerais, tá? A gente vai criar como primeiro parâmetro o número mágico do meu robô. Para quem não sabe, o número mágico é um número que identifica o robô, tá? Ele é como se fosse um CPF daquele robô, né? Vamos supor, você tem um nome, mas você sabe que existem muitas outras pessoas que têm o mesmo nome que você, que a gente chama de homônimos, né? Existem diversas pessoas com o mesmo nome que você. Então, se as pessoas têm o mesmo nome, como é que você vai diferenciar uma pessoa da outra? Pelo RG? Não, o RG não, porque podem ter números iguais, né? Mas pelo CPF, o CPF não tem números iguais. Os números são sempre diferentes. Então, esse número do CPF identifica você como uma pessoa única. Então, aqui, o número mágico do robô é o seguinte. Vamos supor, quando você está operando em conta net, essa é a diferença de conta net para conta red. Na conta net, você só consegue operar um ativo por vez. Você não consegue operar o mesmo ativo diversas vezes, na mesma operação, com o mesmo robô. Agora, quando você está em conta red, você consegue operar o mesmo ativo diversas vezes. Você consegue colocar vários robôs com um mini índice, por exemplo, operando todos os robôs, colocando estratégias, setups diferentes. Mas se todos estão com o mesmo ativo, como é que você vai diferenciar um robô do outro? Pelo número mágico, tá bom? O número mágico é sempre o long, que significa que é um número inteiro positivo, tá? Então eu vou colocar m_magic, eu vou colocar um valor de 100 aqui, nele, e vou colocar aqui número mágico, tá? Vou pular uma linha e vou criar um input também que eu vou colocar o sleep page do meu robô. O que é o sleep page, pessoal? O sleep page é a derrapagem. Significa assim, vamos supor que eu queria entrar em 100 mil pontos no mini índice, numa compra. Só que por causa da volatilidade do mercado, ele acabou entrando num preço muito além ou muito aquém daquele preço que eu queria. Para que você evite que ele tenha essa entrada muito fora do preço, você pode definir, por exemplo, eu só quero que ele entre na operação caso a minha derrapagem seja de no máximo 50 pontos. Então, se era para entrar no 100 mil, eu admito que ele entre até 100.050. Se passar disso, eu não quero que ele entre na operação. Então, o sleep page também é um long, tá? É um inteiro positivo. E eu vou colocar o nome aqui de sleep page, tá? Vou colocar o valor 0 para iniciar. E vou colocar aqui o nome dele de sleep page, tá? Vamos lá. Vamos criar também agora o feeling das minhas ordens, tá? O que é o feeling das ordens, pessoal? Eu vou explicar aqui no MetaTrader, tá? Se vocês clicarem aqui nessa opção nova ordem, vocês vão observar que tem a opção preenchimento. Tem o retornar, tem o tudo ou nada e tem o tudo parcialmente. Como é que essas opções funcionam? O retornar, que é o return, ele funciona da seguinte forma. Vamos supor que você queira executar 10 contratos no mini índice, mas lá no book de ofertas ele só tenha 5. O que ele vai fazer? Ele vai executar os 5 naquele preço que você queria, mais 1 no outro preço, mais 2 no outro preço, até completar os 10 contratos. Então o retornar, ele sempre vai executar toda a quantidade que você quer, mesmo que sejam em preços um pouco diferentes um do outro. Mesmo que ele tenha essa variação de preços, ele vai executar a quantidade que você determinou. Agora, o tudo ou nada é tudo ou nada. Se você colocar 10 contratos para executar e lá no book só tem 5, ele não vai executar a sua ordem. Porque ele só vai executar se tiver lá no book a quantidade de contratos que você quer executar. Agora, o tudo parcialmente, que é o IOC, tá? O tudo ou nada, o retornar é o return, o tudo ou nada é o FOK e o tudo parcialmente é o IOC. O IOC, o que ele faz? Se você quer executar 10 contratos, mas lá no book só tem 5, ele vai executar só os 5 e ignorar o resto. Então ele só vai executar a quantidade que tem disponível no book, tá bom? Então vamos lá. A gente vai criar aqui também um enumerador para escolher o nosso feeling das ordens, tá? Então a gente vai colocar um control ponto aqui e vai colocar aqui feeling das ordens, tá? Eu vou colocar um enumerador aqui com o nome de feeling das ordens, tá? Das ordens. Eu vou colocar aqui o primeiro feeling vai ser o return, tá? Return.
que eu vou colocar o nome return. Tá vendo que eu não posso colocar return assim, tá? Porque essa palavra é reservada. Então eu vou colocar um underline aqui no início, tá bom? Vírgula, eu vou colocar assim, ó. Retornar o nome, tá? E aqui eu vou criar o FOK, tá? Que é o nosso tudo ou nada. Tudo barra nada. E eu vou criar aqui também o nosso IOC, que é o nosso tudo barra parcialmente. Legal? Então, beleza. Então, aqui o que eu vou fazer? O input, eu vou colocar o input, vou colocar o tipo de num underline filling, enum underline, eu acho que eu esqueci de colocar o enum no começo, né? Legal, aqui tem enum underline filling das ordens, agora tá correto. Então vamos lá, enum underline filling, enum underline filling das ordens aqui no final, tá? Então eu vou colocar aqui o nome de filling das ordens, tá? Filling das ordens. E vou colocar o valor aqui padrão como return, vai. Underline return. Legal? Que é o valor que eu escolhi lá em cima, que eu coloquei lá em cima. Então eu vou colocar aqui a opção filling das ordens, tá? Então aqui eu vou colocar também o tipo de operação. Se eu quero operar só compra, só venda ou compra e venda. Porque pode ser que numa determinada operação eu quero operar só compra. No outro dia eu quero operar só vendido. E no outro dia eu quero operar tanto compra quanto venda. Então eu vou criar um grupo. Esse grupo vai se chamar tipo de operação, tá? Tipo de operação. O nome, ele vai ser, eu vou ter que criar um enumerador, né, também, para ver se só compra, só venda ou compra e venda. Então eu vou criar aqui um enumerador chamado tipo, vai ser um tipo de operação, tá bom? Vamos lá. Então vai ser assim, enum underline tipo de operação, tá? Aqui eu vou colocar compra, tá? Que no caso aqui vai ser só compra, o nome do texto, legal? Eu vou colocar aqui venda, que o nome do texto vai ser só venda. E vou criar também um compra underline venda, que vai ser tanto compra, eu posso criar tanto comprado quanto vendido, tá? Então vai ser comprado e vendido. Legal? Então é isso aí. Então aqui eu vou colocar o enum underline tipo de operação e eu vou colocar aqui, ó, tipo de operação, que é o nome da minha variável. Então eu vou colocar a princípio, vou deixar como compra e venda, assim como default, né? Como valor default, e vou escrever aqui tipo de operação, tá bom? Então eu vou criar aqui, desculpa pessoal, eu coloquei não precisava desse grupo, tá? Vamos colocar dentro de configurações gerais mesmo, tá bom? Vamos criar também um novo grupo, uma nova funcionalidade, que seria parar após X trades por dia. Então eu posso querer que meu robô, por exemplo, só execute uma quantidade determinada de entradas no dia. Por exemplo, eu só quero que o robô faça 3 operações no dia, 4 operações no dia, 5 operações no dia. Como é que eu faço? O input, tá? Eu vou colocar um inteiro, que é a quantidade que eu quero, né? Então eu vou colocar assim, ó, trades por dia, que seria a quantidade de trades por dia. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 1, vai. Que pelo menos ele faça 1 trade por dia. Então eu vou colocar assim, parar após X trades por dia. Aí aqui eu vou colocar a quantidade de trades por dia, tá bom? Eu vou colocar uma opção também de compras e vendas alternadas. Eu posso, por exemplo, fazer compras e vendas alternadas. Ou seja, eu quero que ele compre, né? E depois a próxima operação tem que ser de venda. E depois a próxima tem que ser de compra, depois de venda, depois de compra, depois de venda. Se a primeira for de venda, a próxima tem que ser de compra. E a próxima tem que ser de venda, depois de compra, de venda. Então eu vou alternando as operações, tá? Então, eu vou colocar o enum underline liga e desliga para eu colocar se eu quero ligar ou não essa opção. Então eu vou colocar compras e vendas alternadas, tá? Eu vou colocar desligado como default, e vou colocar aqui a opção, o texto compras e vendas
alternadas. Legal? E eu vou colocar aqui a opção também do lot, do take profit e do stop loss. Então eu vou colocar aqui um input, né, que a gente vai colocar um tipo double. O nosso lot tem que ser double, tá, pessoal? Às vezes você pode achar que o lote ele é um número inteiro para você ver, por exemplo, um contrato, 2 contratos, 3 contratos, mas não, é 1.00, 2.00, ele é um número quebrado, tá? Se você ver, por exemplo, no Forex, que você trabalha com 0.01, 0.05, 0.5, que a gente chama de micro lotes. Então, com isso prova que o lote é um número quebrado. Então, o tipo de retorno tem que ser double. Então, aqui no caso, eu vou dar o nome de imp lot, tá? E vou colocar o valor inicial como 1. E eu vou colocar aqui, ó, volume barra lot. Pulo uma linha, eu vou colocar agora o nosso stop loss, que também é um double. Então, eu vou colocar assim, imp stop loss. Eu vou colocar o valor aqui 0, né? Logo de cara, tá? Vou colocar aqui o stop loss como stop loss em pontos, tá? Vou criar um novo input, que vai ser um double, que vai ser o meu take profit. Então, eu vou colocar imp take profit, tá? Que vai receber o valor como 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, take profit em pontos, tá? Aqui em cima, na descrição, vamos colocar o seguinte aqui, ó. A gente colocou um description, vamos colocar um novo description embaixo, vamos colocar assim, ó. Robô, este A funciona nas contas NET e RED. Então, nosso objetivo é fazer um robô que funcione tanto em conta NET quanto em conta RED, tá? E a gente vai colocar também, a gente vai fazer esse A também, que vai funcionar tanto no mercado de B3, funciona nos mercados de B3 e quanto no mercado de Forex. Legal? Então, é isso aí, pessoal. Então, essa aqui é a segunda aula, tá? Na terceira aula, a gente vai dar continuidade aqui nos nossos parâmetros do robô. A gente vai colocar também os nossos stop offset e vamos colocar também as propriedades da nossa média móvel, tá bom? Da nossa média móvel, em que nós iremos trabalhar com o afastamento dessa média móvel.